Pronto, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional e, como sempre, mais uma aula para você que se prepara para as provas de concurso. Seja bem-vindo. No encontro de agora, nós estaremos estudando habeas corpus. Habeas corpus será o nosso desafio de agora e o habeas corpus é uma das ações constitucionais, um dos chamados remédios constitucionais que se destinam a garantir a efetivação de direitos fundamentais. Como nós sabemos, a Constituição traz uma série de direitos fundamentais do indivíduo perante o Estado, principalmente no artigo 5º, mas de nada valeriam estes anúncios constitucionais sobre os direitos fundamentais dos indivíduos se não existissem na própria Constituição mecanismos, garantias de efetivação desses direitos. Então, o habeas corpus, assim como os demais remédios constitucionais, assim como o mandado de segurança, habeas data, ação popular, mandado de injunção, são essas garantias de efetivação de determinados direitos fundamentais. E aí, para a sua melhor compreensão desta aula, para o seu melhor domínio do habeas corpus, eu dividi a aula em 9 lições, em 9 notas para o seu portfólio, e pode ter toda a certeza do mundo que quando o examinador da sua banca de concurso for elaborar a questão ou as questões sobre habeas corpus, ele estará se debruçando sobre uma destas lições ou sobre mais de uma dessas lições que eu separei aqui para você. Você vai me acompanhar. Vai me acompanhar na primeira, vai tomar nota aí no seu portfólio. Qual é o cabimento do habeas corpus? Quando que a ação de habeas corpus é cabível? Você poderia anotar este questionamento. Quando que a ação de habeas corpus é cabível? E a resposta quem nos dá é a própria Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 68. Eu vou fazer para você aqui a leitura. Você vai me acompanhar atentamente, para memorização mesmo. E depois nós vamos detalhar, nós vamos buscar aquilo que o examinador das bancas de concurso busca para testar os seus conhecimentos. Artigo 5º, inciso 68, é onde temos o cabimento do habeas corpus. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Se nós quisermos trocar isso aqui em miúdos, nós quisermos resumir esta ideia que nos é transmitida pelo inciso 68 do artigo 5º, nós teríamos o seguinte: o habeas corpus é tão somente cabível para garantir a liberdade de locomoção. O habeas corpus é tão somente cabível para garantir a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção das pessoas. Qualquer indivíduo, qualquer cidadão ou não cidadão, brasileiro ou estrangeiro, possui este direito, esta liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. E esta liberdade de locomoção não pode ser tolhida de forma arbitrária. Se, por ilegalidade e por abuso de poder, este seu direito de ir e vir, esta sua liberdade de locomoção sofreu uma coação, aí você pode se valer do habeas corpus. Mas cuidado. Cuidado que neste capítulo do cabimento do habeas corpus, fique atento para o fato de que o habeas corpus protege tão somente a liberdade de locomoção. Outras liberdades não são protegidas por habeas corpus. Liberdade de pensamento, liberdade de crença religiosa, liberdade profissional, liberdades outras não são protegidas por habeas corpus. A única liberdade que é protegida exclusivamente pela ação constitucional do habeas corpus é a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. Alguém estar preso ilegalmente
se socorre de um habeas corpus. Alguém está ameaçado de ser preso ilegalmente, se socorre de um habeas corpus. Então veja que o habeas corpus é cabível, tanto para aquela situação em que a pessoa já se encontra com a sua liberdade de locomoção privada, como também é cabível para aquelas situações em que a pessoa se encontra ameaçada de ter a sua liberdade de locomoção privada. Então esta foi a primeira nota para o seu portfólio, o cabimento do habeas corpus. É cabível o habeas corpus para proteger, para garantir a sua liberdade de locomoção. Se porventura esta liberdade de locomoção venha a ser tolhida por uma ação ilegal ou por um abuso de poder, aí você se socorre da ação constitucional chamada de habeas corpus. Primeira nota, e já vamos para a segunda nota. Anote no seu portfólio. Veja, o habeas corpus é sim uma ação constitucional, mas é uma ação constitucional de natureza penal. Anote, grave, memorize. O habeas corpus é uma ação constitucional de natureza penal, querendo dizer com isso que é uma ação constitucional, mas não de natureza civil, mas não de natureza administrativa, e sim uma ação constitucional de natureza penal. Às vezes o examinador da sua banca de concurso elabora uma questão tentando testar os seus conhecimentos sobre a natureza do habeas corpus. Se isto lhe for cobrado, você fique alerta, é uma ação constitucional de natureza penal, não é de natureza administrativa, não é de natureza civil, nem de uma outra natureza que não seja a natureza penal. A segunda nota para o seu portfólio foi isso aí. Habeas corpus é uma ação constitucional de direito penal, e pode ter certeza que esta informação é importante. Não são poucas as vezes que isso é cobrado em concurso. E já vamos para a terceira nota. O habeas corpus é uma ação gratuita. Anote, geralmente as ações movidas no Poder Judiciário possuem custas, algumas não. E uma delas, uma ação por excelência gratuita, é a ação de habeas corpus. Você não precisa recolher nem as custas, você não precisa ter despesas para impetrar um habeas corpus. É uma ação gratuita e, além de ser gratuita, dispensa maiores formalidades. Nós sabemos que as ações judiciais possuem ali uma série de formalidades sem as quais não são admitidas em juízo. O habeas corpus não é assim. O habeas corpus não possui formalidades além das essencialmente necessárias. As únicas formalidades que se deve observar em um habeas corpus é ser escrito e ser escrito em língua portuguesa. Claro que você precisa identificar a pessoa que está sofrendo a privação da liberdade ou ameaçado de sofrer, não é? E fora isso aí, precisa ser escrito e precisa ser escrito em língua portuguesa. São essas as únicas formalidades exigidas para a impetração de um habeas corpus. E nesta terceira nota, você registrou que habeas corpus é uma ação gratuita e é uma ação que dispensa maiores formalidades. Terceira nota, e já vamos para a quarta. Quais são as modalidades do habeas corpus? Anote este questionamento. Quais são as modalidades de habeas corpus? Nós temos duas modalidades de habeas corpus. Temos o repressivo e temos o preventivo. Nós falamos que o habeas corpus é repressivo quando a liberdade de alguém já foi tolhida, já foi privada, a pessoa já se encontra encarcerado ou de algum modo com a sua liberdade privada. Aí você se socorre de um habeas corpus na modalidade repressivo, também chamado liberatório. Mas eu disse que são duas as modalidades de habeas corpus, repressivo
e preventivo. O habeas corpus preventivo será impetrado quando a liberdade ainda não foi cerceada, ainda não foi privada, mas se encontra ameaçada de ser. Existe uma ameaça iminente de que a sua liberdade seja privada. Aí você se vale, aí você impetra um habeas corpus preventivo, o salvo-conduto. Inclusive, para aquelas pessoas que estão estudando para a OAB, é interessante entender que quando se redige uma peça que se cobra no exame da OAB, né, que tratando de um habeas corpus, o pedido que se faz em um habeas corpus repressivo é que o juiz expeça o mandado de soltura no repressivo. Quando estamos na modalidade de habeas corpus preventivo, o pedido é que se espesse o salvo-conduto, que aquele paciente ande livremente, sem o risco de sofrer uma restrição, uma privação de sua liberdade por ilegalidade ou por abuso de poder. E esta foi a quarta nota para o seu portfólio e nós vamos para a quinta. Quem são os legitimados ativos para impetrar um habeas corpus? Quem que possui legitimação? Quem que pode impetrar um habeas corpus? Quem pode ser o sujeito ativo desta ação judicial? A doutrina diz que a legitimação para impetrar habeas corpus é uma legitimação universal, querendo significar com isso o seguinte: qualquer pessoa, mais qualquer pessoa mesmo, é legitimado para impetrar um habeas corpus. Qualquer pessoa, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja maior de idade, seja menor de idade, seja uma criança, seja um ancião, seja capaz, seja incapaz, qualquer pessoa possui legitimação para impetrar um habeas corpus. Por isso que a sua legitimação é universal. Esta foi a quinta nota e nós já vamos para a sexta. Quem são os legitimados passivos? Se na quinta nota nós vimos os legitimados ativos, agora na sexta nota para o seu portfólio, quem são os legitimados passivos em uma ação de habeas corpus? Autoridades públicas e particulares. Autoridades públicas podem responder no polo passivo de uma ação de habeas corpus e também particulares podem responder em uma ação no polo passivo de uma ação de habeas corpus. Geralmente se impetra contra autoridades públicas, seja um delegado de polícia que prendeu ilegalmente ou por abuso de poder alguém, seja contra um juiz que também expediu um mandado de prisão ilegal ou abusivo contra alguém, seja contra um promotor, um desembargador, enfim. Geralmente os habeas corpus possuem no polo passivo autoridades públicas respondendo, né? Legitimados passivos, autoridades públicas, mas anote, cuidado, também particulares podem figurar no polo passivo de uma ação de habeas corpus. Por exemplo, não muito comum, mas ocorre. Às vezes a pessoa precisa passar pelo procedimento cirúrgico, enfim, um tratamento de saúde que chega a se internar em um hospital particular e ali depois não tem dinheiro para pagar as despesas hospitalares ou simplesmente não quer pagar mesmo, e aí em algumas situações o hospital deixou a pessoa ali na enfermaria, onde quer que seja, sem liberar, sem dar alta, sem permitir sua saída antes que quite as dívidas. Isso aí é uma privação da liberdade ilegal. Não é possível. E esta pessoa pode se socorrer de um habeas corpus. Olha o particular, olha o dono do hospital, olha o responsável ali pelo hospital, um particular figurando no polo passivo de uma ação de habeas corpus. Por isso que nós temos o habeas corpus como legitimado passivo numa ação de habeas corpus, tanto autoridades públicas, que é o mais comum, como também
particulares. E esta foi a nossa sexta lição, nossa sexta nota para o seu portfólio, e vamos avançar, vamos para a sétima. O habeas corpus é uma ação que, para ser impetrada, não precisa de advogado. Anote no seu caderno, anote no seu portfólio. Para impetrar um habeas corpus, necessariamente não se precisa de um advogado. Se você quiser se socorrer de um advogado, tudo bem, mas o advogado não é indispensável para a impetração de um habeas corpus. Qualquer pessoa por si só pode impetrar um habeas corpus sem precisar de advogado. Esta foi a sétima nota, a sétima observação aí para o seu portfólio, e já vamos para a oitava. Quais são os sujeitos do habeas corpus? Quais são os sujeitos de uma ação de habeas corpus? Anote que são três. Anote que são três os sujeitos figurantes em uma ação de habeas corpus. Nós temos o impetrante, nós temos o paciente e nós temos o coator. São três os sujeitos que figuram, que aparecem em uma ação de habeas corpus: impetrante, paciente e coator. Quem seria o impetrante? Qualquer pessoa que entre com uma ação de habeas corpus, que apresente a ação de habeas corpus, que impetre o habeas corpus. Qualquer pessoa que pode estar impetrando esta ação em favor próprio ou pode estar impetrando esta ação em favor de terceiros. O impetrante é aquele que move a ação. Necessariamente não precisa ser em favor próprio, pode ser também em favor de terceiros. E este terceiro, este que se beneficiará com a ação de habeas corpus, se chama paciente. Paciente. O segundo sujeito que figura na ação de habeas corpus: primeiro, o impetrante, aquele que move a ação; segundo, o paciente, aquele que está sofrendo uma privação de sua liberdade ou está na iminência de sofrer e se beneficia de uma ação de habeas corpus para garantir o seu direito de liberdade, liberdade de locomoção. Este é o paciente. Impetrante, paciente, e o terceiro sujeito é o coator. Coator é aquele que coage, aquele que está privando alguém da liberdade ilegalmente ou por abuso de poder. Alguém, seja uma autoridade pública, seja um particular. Este que está coagindo, que está violando, que está lesando o direito de liberdade de alguém, figura em uma ação de habeas corpus como o coator. Então são três os sujeitos de uma ação de habeas corpus: impetrante, aquele que move a ação, seja em favor próprio, seja em favor de terceiro; paciente, aquele que se beneficia da ação, aquele que tem de volta o seu direito de liberdade de ir e vir, a sua liberdade de locomoção; e o coator, aquele que vai figurar no polo passivo, um dos legitimados passivos, aquele responsável pela coação à liberdade de locomoção do paciente. Então esta foi a oitava nota e nós já vamos para a última. É uma observação interessante, por vezes cobradas nas provas de concurso, é o cabimento do habeas corpus, o possível cabimento ou não de habeas corpus, diante das punições disciplinares militares, lá nas Forças Armadas, também nas polícias militares, nos corpos de bombeiro militar. Nós temos os regulamentos disciplinares e em alguma situação existe prisão administrativa. O militar cometeu uma falta grave e ele é punido administrativamente com prisão, privação da liberdade mesmo. Para as prisões disciplinares que ocorrem aí no mundo militar, nas instituições militares, habeas corpus não é cabível. Anote isso no seu portfólio: o habeas corpus não é cabível para resolver, para combater prisão disciplinar própria
próprio dos militares, das Forças Armadas, das polícias militares, dos corpos de bombeiros militar Brasil afora. Para prisão disciplinar, o habeas corpus não serve, não é cabível. Esta foi a 9ª nota para o seu portfólio. E nós ficamos por aqui. Esperamos que tenha sido útil para os seus estudos esta aula. Agradecemos sua audiência. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e convidamos você para o nosso próximo encontro, onde estaremos com a outra temática de direito constitucional importante para o seu concurso. Aguardo você e até breve.